Bom dia, sejam bem-vindas para o nosso devocional Mulheres, que hoje é o segundo do ano, né? Dia 15 de janeiro, e que o Senhor venha falar poderosamente conosco nesse dia. Nesse mês de janeiro, o, a área que nós estamos trabalhando das nossas vidas é a área espiritual, amém? Semana passada nós falamos sobre oração, né? Sobre a gente aprender a ouvir a Deus e não apenas fazer extensos monólogos, mas aprender também a silenciar para ouvir. E hoje a gente vai falar de outro pilar na nossa vida com Deus, que é a palavra dele. Amém? A Bíblia, que é um pilar, não tem como, não existe a possibilidade de qualquer pessoa se dizer cristã que é do Senhor, que conhece Cristo, se ela não se relaciona com a Bíblia. Isso não existe, não tem como. Por quê? Porque tudo relacionado tudo relacionado a Cristo, tudo relacionado a Deus, tudo relacionado ao reino está na palavra. É aqui que nos revela, é aqui que nós vamos aprender e vai sendo tirado as escamas dos nossos olhos. É tudo pela palavra. Amém? Bem-vinda, Iana. Glória a Deus. É, aparece, né? Quem disse que não? Vamos orar então para a gente iniciar o nosso Paz, bom dia. dia. Que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar coisas profundas ao nosso coração nesta manhã. Nosso coração está aberto para ouvir e para sermos ministrados. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua presença, de poder ouvir a tua voz, de sermos ministradas por ti neste dia. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para nos revelar da sua palavra. Nós temos necessidades por te conhecer em níveis muito mais profundos do que nós já conhecemos, Deus. Em nome de Jesus, todas as escamas dos nossos olhos caiam, todo bloqueio no nosso entendimento seja destravado, todo bloqueio no coração seja tirado, na autoridade do teu santo nome, Senhor. E que o teu Espírito tenha liberdade para falar as nossas vidas. Abra, Senhor, a luz da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu separei aqui os textos para nós estarmos meditando nessa manhã. O primeiro dele é Provérbios 119, 105, que. Provérbios não, gente. Provérbios 119. Salmo 119. Ai, o provérbio ficou grande, hein? Salmo 119. É aquele famoso versículo que vocês já devem conhecer. Aleluia. É, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Na nossa vida com Cristo, toda a claridade da nossa caminhada está aqui dentro da palavra de Deus.
O que que eu percebo? Que existem muitos cristãos que eles conduzem a sua vida pelo seu próprio entendimento. É, eu acho que é assim. Mas eu penso que é assado. Mas no meu entendimento é assim. E não existe isso, gente. A partir do momento que eu declaro Cristo é o Senhor da minha vida, eu sirvo a Deus, o eu acho não existe. Não existe mais o eu acho. Você ainda vive no eu acho? O que existe é o que a palavra de Deus me ensina, o que a palavra de Deus me orienta. E quando eu ligo isso na minha caminhada com Cristo, eu nunca mais ando em trevas. Nunca mais. Mas quantos e quantos cristãos estão no. Gente, isso aqui não é para pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho, que não tiveram um encontro com Deus. Tem muitas pessoas que já se encontraram com o Senhor, que já tiveram experiência do novo nascimento, mas que continuam com as suas vidas nas trevas, porque não busca conhecer a luz, não busca ligar a luz na sua vida. E essa luz, ela é algo que vai sendo acendida de forma gradativa. Tem um versículo que fala assim, ó, que o justo, que o salvo, ele é como o alvorecer, entende? Tipo, quando de manhãzinha, por exemplo, agora eu abri minha janela aqui, tá escuro pra caramba. Quando eu terminar a live, quando eu terminar aqui com vocês, já vai estar claro. E a nossa caminhada com o Senhor é esse mesmo processo. Quando a gente chegou na presença dele, nós éramos escuros assim. Mas o conhecimento da palavra vai abrindo e vai trazendo luz. E por que que é tão importante a luz? A luz me mostra onde está a sujeira. A luz me mostra onde precisa ser limpo. A luz me mostra onde precisa ser organizado. Você limpa a sua casa no escuro? Você organiza a sua casa no escuro? Você pode até organizar, mas vai ficar horrível. Você não vai tirar as teias de aranha. Você não vai ver onde está a sujeira no cantinho. Vai ser uma limpeza bem ruim. E tem muito, muito cristão que vive nesse nível. E as trevas escondem as coisas. A luz, ela incomoda, não é verdade? Quando Jesus falou assim, ó, vocês vão ser a luz do mundo. E essa luz, ela incomoda. Por isso tem tantas pessoas que não gostam dos cristãos. Por quê? Quando eu sou verdadeiramente luz, quando eu vivo na luz e eu também resplandeço a luz e chego em lugares onde há trevas, isso vai incomodar. É a mesma coisa de você estar dormindo, quando você acorda, você já ligar aquela luz nos teus olhos, os seus olhos doem. Então incomoda essas pessoas também. Os olhos delas, espirituais, que nem na verdade ainda estão abertos, doem quando elas olham e conversam com alguém que já vive no espírito, porque isso confronta, isso mostra, revela coisas nelas que elas não querem mostrar, que elas preferem que estejam no escuro. É mais confortável estar ali. E isso é uma questão de escolha. Acender a luz ou deixar apagada é uma questão de escolha. Você escolhe se você quer deixar acesa ou apagada. Você escolhe se você quer acender ou se você quer apagar. É você que escolhe. Isso não é o pastor, isso não é a pastora, isso não é tua mãe, isso não é o teu pai,
Isso é uma decisão sua. Você quer permanecer nas trevas ou você quer abrir essa luz para sua vida? Mas a partir do momento que você decide por abrir essa luz, você tem a certeza de uma coisa: você não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. É impossível continuar igual. É impossível. Por isso, eu sou apaixonada pela palavra. Nada tem poder de nos transformar tanto quanto a palavra. Mas eu preciso me relacionar com ela. Eu preciso ter coragem de abrir essa luz para mim. E eu tenho certeza de uma coisa, que eu não vou tropeçar. Não vou tropeçar, porque eu não sou conduzida pelo meu próprio entendimento. Eu sou conduzida pelo que a palavra diz. Mesmo que seja desconfortável muitas vezes, mesmo que não seja legal, mesmo que vai contra, às vezes, o que eu quero, porque não importa mais o que eu quero, importa o que a palavra diz. Porém, o Senhor, ele se importa com o que você quer, ele se importa com o que nós queremos, porque a palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Deus tem alegria em satisfazer o desejo do nosso coração. Às vezes, coisas simples, coisas simples. Eu tenho certeza que muitas de vocês já devem ter tido testemunhos de algo que você pensou, de algo que você desejou, algo simples, às vezes até um lanche que você ficou com vontade de comer, alguma coisa assim, e você só pensou naquilo tal, e de repente alguém aparece e traz aquilo que você tinha imaginado, que você tinha tido desejo. Então, Deus, ele olha, Deus é aquele, ele é aquele amigo, assim, que ele se importa e ele sabe, e ele observa quando a gente precisa de algo, quando a gente deseja algo, e ele tem alegria de ir lá e entregar isso que a gente está buscando agora. Então, quando eu digo que o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero não importa, é no sentido de que esse tudo o que eu quiser precisa estar de encontro com a palavra. Eu já tive muitos embates em discipulado. Hoje até que não, porque o meu contato é mais com as líderes, né? Com mulheres que já estão um pouco mais à frente na caminhada. Mas no início do ministério, quando eu e o pastor estávamos na linha de frente de chegada de novos membros, e aí a gente se relacionava mais ali com os novos membros, que daí vem com todas as questões ainda mais dos primórdios, assim, do início da caminhada. Uma situação que dava muita dificuldade era a questão do viver como esposa, sobre a questão da submissão ao marido. E eu conversava com algumas mulheres de ensinar, mostrar dentro da palavra, e elas
Não, eu não concordo com isso. Eu falei, mas você não precisa concordar, você precisa obedecer. Não adianta. Uai, eu quero servir Jesus. Ó, Jesus, eu vou te servir, mas eu não concordo com as coisas que o Senhor ordena na tua palavra, então eu vou fazer do meu jeito, tá bom? Hum. Como é que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que água que você está bebendo? Que você... Não, eu vou até um ponto, certo? E mas daqui em diante não, é do meu jeito. E aí o Senhor, Deus, essa parte deixa aí que eu não quero obedecer. Então, não é, não existe o que você queira ou o que você deixa. A obediência ela tem que ser total, né? E obedecer não é bom. Obedecer, ele traz bons frutos, mas a obediência em si, ela não é fácil, porque obediência exige de mim eu me negar, eu morrer. Obediência, gente, é morte, porque a obediência de Cristo foi morte. Jesus não queria morrer. Jesus não queria passar por aquilo. Se ele quisesse, ele não tinha feito a oração que fez, de chegar para o Senhor e falou: Deus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Não tem problema você ficar receosa, você ficar um pouco resistente às vezes a coisas que o Senhor te pede, que às vezes, muitas vezes não é fácil. Não tem problema, porque Jesus ficou. O problema é não obedecer. O problema é não obedecer. E para eu obedecer, eu preciso conhecer a sua orientação que está na palavra, certo? Sempre com muito entendimento, regado à oração. Por isso, na semana passada nós falamos sobre oração e o que que eu falei sobre a gente aprender a silenciar, porque a palavra de Deus, ela fala com a gente, tá? Gente, eu acredito que vocês, quem aqui tem costume de ler, né, e estudar a palavra, já deve ter tido a experiência de tomar uns tapas. Gente do céu, meu Deus do céu. Eu já tive cada experiência lendo a Bíblia que, meu, gente, de eu ler assim e não quase conseguir terminar de ler, dos meus olhos, de tanta lágrima e de tanta, assim, o meu coração ficar pequenininho. E Deus me chapuletando, entendeu? Dentro da palavra. Então, a palavra, porque eu falei sobre a questão de Deus falar com a gente no nosso coração, e a palavra é outra forma de Deus falar com a gente, né? Ele vai saltando aos nossos olhos alguns textos e vai estar trazendo uma interpretação que é única para você. Às vezes você fica buscando alimento ou uma satisfação para a tua alma em videozinhos de TikTok, que seja da Bíblia, entende? De experiências que outras pessoas tiveram, sendo que você tem à disposição na sua mão para você ter as suas experiências. Para que ficar vivendo de experiência dos outros? Viva a sua experiência com a palavra. Você não precisa viver das experiências dos outros.
Porque para você vai ser diferente, de acordo com a tua, com a tua vida, com o que você tem de experiência na sua história. O Senhor fala de uma forma extremamente particular com cada pessoa, porque Ele te conhece de um jeito que ninguém te conhece. E Ele ministra coisas extraordinárias, coisas grandes e ocultas. Lembra que eu falei semana passada? E eu tenho acesso na palavra. Provérbios 6:23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho de vida. Deixa eu pegar meu caderninho de devocional, que esse daí é Provérbios 6, isso aí eu já li. Você viu que lindo que é meu caderninho de devocional? Lindo, né? Of. E eu fiz uma anotação sobre essa leitura. Deixa eu achar aqui. Da 23. Então, olha aqui, ó. O mandamento é a lâmpada, né? Então, o mandamento, o que que eu compreendi aqui nesse texto? O mandamento é o que tá, é um, é o recipiente que contém a luz, certo? O mandamento está aqui, palavra, certo? A lâmpada. E a instrução é a luz, certo? O mandamento ele está aqui dentro. Se eu não abrir, se eu não ligar, não tem luz, tá? Igual aqui, eu tenho a lâmpada, certo? Tenho a lâmpada aqui do meu quarto aqui. Eu tô com a LED agora. Para eu ter luz, não basta eu ter a lâmpada. Para eu ter a luz, não basta eu ter o mandamento. Eu preciso adquirir a instrução, que é abrir e trazer para o meu coração, lendo, buscando. E eu tenho poder para fazer isso. Isso é decisão. Eu decido de ligar ou de ficar nas trevas. Não adianta ter esse mandamento se eu não adquirir instrução, que é a luz que vai fazer a diferença, né? E aí no seguinte fala assim: e as repreensões da disciplina são o caminho de vida. Então, o que que acontece? Eu estou com esse mandamento aqui. Aí, a partir do momento que eu trago a instrução, liguei a luz. Agora vem as repreensões da disciplina. Porque eu, com a luz, eu consigo ver onde que está errado. Eu preciso entender o que precisa ser sarado, o que precisa ser consertado. A impressão que o meu negócio fica escurecendo. Estava claro, depois fica escuro. Eu preciso entender o que precisa ser consertado através da disciplina, que eu encontro na instrução, lendo, conhecendo. E essas disciplinas, essas correções que eu recebo, elas se tornam caminho de vida para mim. E eu não ando mais tropeçando por aqui e por ali. Mas por que que a minha vida nada dá certo? Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo, tal, tal, tal. Porque talvez
Você só tem esse mandamento ali. E nunca ligou a luz. Talvez você só adquiriu a lâmpada apagada. Que serve uma lâmpada se você não ligar o interruptor? Tem função, não. É verdade? Não tem função. Então, pega essa lâmpada, que é o mandamento de Deus para a sua vida, e acenda, liga o interruptor, que é a luz, que vai te dar instrução, que vai te repreender, que vai doer, tá? Dói, a gente chora. Mas Deus, mas esse processo é caminho de vida para as nossas vidas. É caminho de vida. Quem aprende a viver nesse lugar e a ser conduzido por essa luz, não tropeça mais. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, que bom. Eu vou estar orando agora por vocês. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Vocês têm acendido essa lâmpada na sua vida? Eu creio que sim. São mulheres que entendem esse princípio e têm aplicado, né? Amém? Vamos orar então? Gente, que fim de semana que estamos prestes a viver. Glória a Deus. Meu Deus do céu, o que o Senhor vai fazer? Vamos preparar os nossos corações. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Que palavra que o Senhor deu para as nossas vidas neste dia. Que palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações esta manhã. Obrigada. Obrigada por ser a nossa luz. Obrigada pela tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo cada uma dessas mulheres que estiveram aqui nesse momento, por aquelas, Senhor, que entrarão depois para estarem assistindo este devocional. Que o Senhor venha abraçá-las, que o Senhor venha tocá-las, e em nome de Jesus. E eu declaro: este é o dia que o Senhor já fez. Obrigada por tudo que vamos viver neste dia. Tu és Deus sobre nós. Nós conectamos o nosso espírito com o teu espírito, o nosso entendimento com o teu entendimento. E eu lanço fora toda a ansiedade, em nome de Jesus, mas a paz que excede todo entendimento seja sobre cada uma dessas mulheres, para a glória do teu nome. É assim que eu declaro. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus e vamos viver o sobrenatural de Deus, guiado pela sua luz, que é a palavra. Amém? Até semana que vem para o nosso próximo devocional. Na verdade, vocês estão aqui, a gente vai se ver hoje ainda, né? Deus abençoe. Um beijo. Oi, Lu! Paz, eu estou encerrando o devocional, tá? Mas eu já coloco lá no grupo o link para você poder assistir, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.